conseguem ver? Sim, professor. Tá. Pessoal, então agora, ó, eu vou migrar aqui para o whiteboard, tá? Eu vou ficar em segundo plano, tá? Se precisar falar alguma coisa, é só abrir o microfone, tudo bem? Então, pessoal, sobre normas de segurança em laboratório de química e laboratório de ciências como um todo, né? Então, laboratório de biologia, laboratório, assim, de análise química de alimentos, laboratórios que tenham relação com química, tem normas de segurança bem parecidas. Então, aqui não são exatamente normas de segurança, mas algumas orientações que também vêm de encontro com normas de segurança. A primeira que eu coloquei aqui é zelar pelo patrimônio público. Tudo o que nós temos no IFES foi construído com o suor de vocês. Você que trabalhou o dia todo e está nesse momento aqui com a gente assistindo essa aula. Então, isso é dinheiro público. E curso de química não é curso barato. Equipamento de química, laboratórios de química, manter uma instituição não é barato. Então, é importante zelar pelo patrimônio público. Mesmo se fosse privado, se fosse uma empresa que vocês trabalhassem, vocês precisam valorizar, para a empresa poder se manter. Evitar o desperdício de materiais e reagentes. Evitar desperdício como? Bom, se eu preciso de 10 gramas de um reagente, eu só vou tirar um valor próximo de 10. Porque uma vez que eu tiro o reagente do frasco, eu não devo retornar para o frasco por causa de risco de contaminação. Uma vez que o reagente saiu do frasco, ele pode ser contaminado. E aí ele não deve retornar para o frasco. Então, se eu tenho um líquido, um frasco de 1 litro, eu tiro 50 ml do frasco, depois volto 20. Se esses 20 ml estiverem contaminados, eu vou perder todo o restante do reagente. Então, o desperdício, por exemplo, pode ser pela contaminação do reagente. Ou se eu preciso de 20 gramas do reagente e eu retiro 50, esses 30 que eu não vou voltar para o recipiente, eu vou ter que descartar. Além de gerar uma poluição, vai gerar um desperdício. Ou se eu trabalho de forma desatenta e erro o procedimento, eu perdi aquele experimento. Eu tenho que refazer. Isso implica em gasto de tempo e de material. Então, evitar desperdício de material e reagente, por uma questão de custo, por uma questão de poluição também. Ter cuidado para não contaminar os reagentes. Isso ocorre se a gente retornar o reagente para o frasco, a gente nunca deve fazer isso. Então, sempre retirar do frasco a quantidade que a gente vai utilizar. Se eu vou utilizar 10 gramas, eu retiro mais ou menos 10. Se eu retirar 10,5, eu só vou perder meio grama. Se eu retirar só 9 gramas do frasco, vai faltar 1 grama. Eu retiro mais um pouquinho depois. Outro item importante, que também evita o desperdício de tempo e de materiais, é conferir se o laboratório dispõe de todos os materiais e reagentes necessários ao experimento. Então, vocês precisam ter um roteiro do experimento, conferir todos os materiais, todos os reagentes que eu preciso, separar tudo e ver se não falta nenhum. Porque se faltar um, não tem experimento. E aí, se não fizer essa conferência, vocês vão começar, né, o experimento, fez a primeira etapa, fez a segunda etapa, quando chegou na terceira, faltou um reagente, faltou uma vidraria, e aí vocês não conseguem concluir o procedimento. Ou seja, perdeu tempo, desperdiçou materiais e ainda gerou poluentes. Sempre ter um caderno de laboratório. Se são aulas práticas, você pode ter somente o roteiro. Mas se você utiliza o laboratório de forma frequente, se você trabalha em um laboratório
ou desenvolve algum projeto, você precisa ter um caderno de anotações. Então, sempre realizar as anotações importantes durante os experimentos, seja no roteiro, ou seja no caderno do laboratório. Não confie que vocês vão lembrar das informações depois, porque nem sempre a gente lembra, tá? E também anotar porque alguns procedimentos dão errado. Você tendo anotado que deu errado, você não corre o risco de errar novamente. Você pode até errar, mas porque você buscou um caminho diferente, fez uma adequação, e ainda assim não deu certo, você vai ter que fazer outra. Mas repetir o mesmo erro porque esqueceu de anotar os dados que são importantes, também é desperdício de tempo, de material e gera poluição. A regra, questão de bom hábito, é quando vocês chegarem no laboratório e encontrar tudo limpo e organizado. Eu não vou prometer isso porque, como eu comentei, eu nunca dei aula prática presencial lá no campus Vila Velha. Mas qual a regra? Cheguei no laboratório, encontrei o laboratório limpo e organizado. Vidrarias, reagentes na bancada, separados, tudo certinho. Grupo 1, teve aula primeiro. Vai deixar tudo sujo para o grupo 2? Grupo 2 vai deixar tudo sujo para quando a turma chegar, uma outra turma chegar no dia seguinte, encontrar tudo sujo? Não, encontrou limpo e organizado, deixar o laboratório limpo e organizado. Encontrou o laboratório com vidraria suja? Deixa limpo para a próxima turma. E comunique para que alguém tome providência para saber quem está deixando sujo. Então, sempre lavar as vidrarias que vocês utilizaram, guardar os materiais e sempre manter o laboratório limpo e organizado. Alguma dúvida, pessoal, até aqui? Não, professor, tranquilo. Tá Aí tudo ótimo, professor. Aí uma outra regra é jamais trabalhar sozinho no laboratório. Primeiro, porque você pode passar mal. Isso não tem nada a ver com experimento, com nada. Passei muito tempo trabalhando, não me alimentei bem, minha pressão caiu, minha glicose caiu, desmaiei. Está sozinho, não tem ninguém para socorrer. E também pelo risco inerente a algum acidente. Estou fazendo uma reação química, essa reação química produz um gás, produz monóxido de carbono. É inodoro. Vou respirando monóxido de carbono, vou ficando lento, desmaio, mas continuo respirando, depois morro asfixiado. É uma possibilidade. Ou fui manipular uma vidraria, essa vidraria quebrou e eu me cortei. Fui aquecer um material, a vidraria trincou e eu me queimei. E aí não tem ninguém para socorrer. Então, jamais trabalhe sozinho. Inclusive, a porta de todo laboratório tem uma janelinha de vidro, que é para facilitar a visualização. Se alguém estiver passando por perto e ver alguma coisa diferente do normal, ela pode ir lá e socorrer. E conversar assuntos estritamente necessários à execução de uma tarefa. Ou seja, a distração aumenta o risco de acidente. Se eu estou aquecendo o material e conversando coisas que não são do experimento, olhando o celular, olhando um WhatsApp, assistindo um vídeo, conversando com meu colega do lado, eu posso me queimar, eu posso me esbarrar num frasco e derrubar ácido, eu posso aproximar um solvente inflamável de uma fonte de calor por distração. Então, conversar o estritamente necessário à execução das tarefas. Laboratório de Química é um local perigoso, mas se nós seguirmos todas essas normas, a chance de acidente ela é bem reduzida, nunca é isenta. E aí, discutir com o professor ou supervisor a experiência que será realizada. Isso aqui, normalmente, pessoal, o professor já dá as orientações iniciais, né, para toda a turma antes de começar a prática, inclusive indicando
o que tem mais chance de risco ali naquela prática. E respeitar as advertências do professor ou do supervisor sobre os perigos e riscos. Então, se o professor disser, não jogue água no ácido, no teste para saber o que vai acontecer, porque, como dizem, vai dar ruim. Vai respingar ácido nos olhos. Então, não façam nada que o professor tenha advertido ao contrário. Não faça isso. Ah, vou testar aqui para ver o que dá. Jamais, tá? Seguir o roteiro da aula prática, porque subentende-se que toda aula prática ela foi testada antes, para se chegar no roteiro, que é funcional, que gere um bom resultado. Então, nunca fazer improvisações, misturar coisas ao acaso, improvisar um procedimento, emendar uma mangueira, alguma coisa assim, ou alterar a metodologia, porque nessas alterações, se vocês não tiverem conhecimento suficiente, pode acontecer um acidente. Discutir com o professor sobre descarte de produtos. Então, se tem metal pesado, vai ter um recipiente para esse descarte. Solvente orgânico, um outro recipiente. Solvente clorado, um outro recipiente. Cada resíduo vai ter um destino apropriado. Sempre usar avental, de preferência de manga longa, sapato fechado e cabelo preso. Para quem tem cabelo longo, sempre prender o cabelo. E evitar avental confeccionado em tecido sintético, porque eles são inflamáveis. E também eles são atacados por ácido. Então, sempre preferir um avental confeccionado em algodão. O ácido pode até furar esse avental também, mas o sintético é certo. Cai um pouquinho de ácido, não acontece nada. Chegou em casa, vai lavar, na hora que molha, o ácido reage com a água na superfície, né, do tecido sintético e fura o jaleco. E aí o de algodão, ele é mais resistente ao ataque ácido e ele não é inflamável, né? Claro que ele também pode pegar fogo, mas ele não é inflamável, a chama não se propaga assim como no tecido sintético. Então, avental é sempre de uso obrigatório, sapato fechado e cabelo preso quando for o caso. Usar luvas para manusear produtos cáusticos. Cáusticos é corrosivo, básico, né? Ou que penetram na pele. Sempre lavar as mãos após o manuseio de produtos químicos, mesmo se você utilizou a luva. Usar capela e máscaras específicas para produtos voláteis ou tóxicos. O que é essa capela? É esse aparato aqui. Aqui dentro, aqui em cima, né? Tem um exaustor, uma tubulação que leva para a parte externa do prédio, né? E tem essa tampa de vidro que sobe e desce. Então, a gente coloca os produtos, né, os frascos de material tóxico ou voláteis, que são aqueles que se evaporam com facilidade, aqui dentro. A gente abaixa esse vidro até aqui no antebraço, deixa só as mãos ali dentro, né, com certa flexibilidade, deixa um espacinho aqui de uns 20 centímetros somente aberto. A gente liga o exaustor, dá para controlar a potência de exaustão. Geralmente tem tomada aqui dentro, tem uma lâmpada para iluminar, tem tomadas aqui fora. E a gente faz o procedimento aqui dentro. Pipeta, o líquido, manipula o reagente, o sistema. Se precisar aquecer, coloca uma manta de aquecimento aqui dentro, sempre com a capela ligada. E aí o nosso rosto ele vai ficar aqui, ó. A gente vai ficar aqui. É difícil. A gente vai ficar aqui assim. E os braços assim, ó. Só uma parte do braço lá para dentro.
E sempre esse vidro aqui, ó, vai ficar na frente do rosto. Então, o vapor sempre vai estar subindo lá para dentro. E nunca saindo e vindo aqui para a narina da gente. Dúvidas até aqui? Tranquilo? Professor, Oi? aqui, deixa eu te perguntar. Essa questão de aula prática, a gente está em casa, né? Eu moro em São Mateus e aqui eu não conheço, não sei se o IFES aqui tem laboratório para mexer com química, porque aqui é só eletrotécnica e mecânica, no curso do campus daqui. Como que eu vou fazer para fazer esses experimentos? Se a gente não voltar presencial. Então, eles serão por simulação. Infelizmente, é um problemaço, porque a gente vai conseguir desenvolver as competências, mas não vai conseguir desenvolver as habilidades, que seria você estar ali manipulando mesmo. Isso vai ser parcialmente amenizado nas aulas práticas de outras disciplinas de química. Então, você não vai deixar de manipular vidrarias, fazer uma filtração, utilizar uma bureta, fazer uma titulação. Você vai perder uma parte das habilidades, que é esse manuseio, né? A não ser que depois a instituição resolva, né, suprir essas habilidades, criar um curso de verão, alguma coisa nesse sentido. Mas quando voltar à presencialidade, como é que você vai fazer? Você volta para Vila Velha? Você mora aqui em São Mateus? Ou... Não, eu moro em São Mateus, mas vou me mudar para Vila Velha. Ah, entendi. Eu tenho expectativa de que no próximo semestre já tenha algo presencial. Tomara, Eu não posso tomara. falar isso assim, porque eu não participo dessas decisões, não sou eu, né? Uhum. Mas, assim, na minha perspectiva, pelo que eu tenho observado, eu vejo possibilidade de começar uma presencialidade no próximo semestre. Um ensino híbrido, algumas coisas assim. Eu também quero, porque quero conhecer meus coleguinhas. Eu também quero conhecer meus colegas que eu não conheço ainda. Já tem 2 que me devem café e eu não conheço ainda. Ixi. Vamos lá, então, pessoal. Trabalhar sempre em locais bem ventilados. Então, ar-condicionado é algo que só combina com alguns laboratórios de química, alguns não laboratório tipo de ensino, que trabalha, né, com experimentos diversificados, mas às vezes tem um laboratório só de instrumentação, trabalha só com cromatografia, ou dentro de um laboratório tem uma sala que tem um instrumento, essa sala pode ser climatizada, mas, de uma maneira geral, os laboratórios precisam ser bem ventilados. Isso significa janela aberta, porta aberta, ou ter um exaustor, algo assim, para que esses vapores de reagentes possam, né, se dissipar para a parte externa. E outra coisa que é importante, sempre trabalhar em locais livres de obstáculos. Então, por exemplo, o ideal é que se vocês chegam lá com a mochila, com o material de vocês, é que vocês possam guardar fora do laboratório, em algum armário, em algum local assim. Se vocês forem utilizar algum equipamento elétrico, nunca deixar o fio atravessando o corredor, por exemplo, se a tomada estiver do lado contrário. Porque se vocês tropeçarem em algum obstáculo, vocês podem se esbarrar, né, em vidrarias, em algo que esteja aquecido, numa chapa de aquecimento, ou até mesmo não se machucar, mas danificar um equipamento. Então, sempre trabalhar em locais livres de obstáculos. Os corredores sempre livres. E a bancada também razoavelmente livre, né? Sem estar abarrotada de materiais desnecessários. Sempre manter a bancada organizada somente com material que for necessário. Não deixar caderno em aula prática. Se cada um botar um caderno ali na bancada, acabou o espaço. Então, pode ser um roteiro só para o grupo, né? São poucas coisas para copiar no roteiro, depois um copia o roteiro do outro ali, né, dentro do mesmo grupo, para não ter excesso de materiais nas bancadas.
Bom, usar óculos de segurança, porque pode projetar líquidos, né, nos olhos, ácidos, materiais tóxicos, e não é recomendado o uso de lentes de contato no laboratório, porque alguns vapores, quando chegam aos olhos, podem irritar por causa da lente de contato. Não levar as mãos à boca, olhos, quando estiverem manuseando produtos químicos. Então, sempre lavar a mão com regularidade e nunca levar a mão à boca ou aos olhos, tudo bem? E nunca utilizar produtos que não estejam devidamente rotulados. Se o produto perdeu o rótulo, ou o produto está com o rótulo meio apagado, você não tem certeza do que é, você acha que está colocando a substância A no sistema e está colocando a substância X. E aí pode acontecer alguma reação, algo imprevisto. Aí sempre verificar as informações, né, e os símbolos que estão contidos nos rótulos dos reagentes. Então, aqui no final eu já deixei alguns símbolos que são comuns em química. Então, material corrosivo, inflamável, explosivo, tóxico, nocivo ou irritante, oxidante. Oxidante, por exemplo, permanganato de potássio, um oxidante. Se ele entrar em contato com a glicerina, por exemplo, eles reagem, produzindo chama. Material poluente, radioativo, e um símbolo mais genérico, assim, que não diz exatamente o que é, mas cuidado. E aí, não misturar substâncias ao acaso, porque elas podem reagir, e você não sabe se essa reação vai produzir calor, o que vai acontecer com essa reação, se vai produzir algum valor tóxico, algum vapor tóxico. Jamais manipular produtos inflamáveis próximos à chama ou fonte de calor. Então, muita atenção com fontes de calor. Bico de Bunsen, que é um fogareirozinho, ou chapas de aquecimento, próximo a produto inflamável. Não inalar vapores ou gases e nem provar reagentes. Agora, algo importante aqui. Não se alimentar, ingerir bebidas alcoólicas, fumar ou aplicar cosméticos. Particularmente, fumar é algo que eu nunca vi acontecer. Porque a pessoa não trabalha sozinha. Já é a primeira regra lá. E se seu colega de trabalho ali, ele não é fumante, você não vai fumar no laboratório. E depois, porque instituição de ensino ou uma empresa privada não permite fumar. Fumar é para a área externa. Aplicar cosméticos acontece às vezes. Laboratório de química não é um lugar cuja higiene é garantida. Então, se você está aplicando cosméticos, você pode contaminar o cosmético. Você pode estar com as mãos contaminadas, com algum metal pesado, e aí vai passar cosmético na pele, por exemplo, no rosto, está aplicando material, né, que é contaminante na pele. Agora, ingerir, né, se alimentar e ingerir bebidas, bebida que água, suco, café, acontece muito, muito. Por que é perigoso? A alimentação, mesmo motivo do cosmético. Você vai se alimentar com biscoito, que garantia você tem que sua mão está limpinha, ou que, de repente, você colocou o biscoito ali em cima da bancada e depois pegou e ingeriu, e aquele biscoito está contaminado. Eu, particularmente, acho mais perigoso esse daqui, ingerir bebidas.
Por quê? Você está ali fazendo o procedimento, e aí você botou sua garrafinha de água ali do lado, ou botou um copo d'água ali do lado, e você está ali, e às vezes você está cansado já, ou alguém abriu a porta do laboratório e te chamou, tirou sua atenção, algum colega te perguntou alguma coisa, e você se distrai, de repente você pega lá um copo de uma solução e vira, achando que é a sua água. Então, isso tem muita chance de você ingerir um outro líquido que não seja a sua água. E nunca também deixe uma garrafinha fixa no laboratório, uma garrafinha de água para ingestão mesmo. Porque mesmo se ela estiver devidamente rotulada, essa garrafinha de fulano é para ingerir água potável, tal, alguém desatento pode colocar alguma solução ali. Você saiu do laboratório, sua garrafinha ficou lá, você não tem mais controle sobre ela. Então, muito cuidado com alimentação e ingestão de bebidas em laboratório. Dúvidas? Tranquilo? Tranquilo, professor. Vamos lá, então. Terminar isso aqui. Essa aqui acontece às vezes. Manter o rosto afastado do recipiente onde esteja ocorrendo uma reação química. Alguém que não tem muita experiência, que está começando na área de química, sempre muito curioso, pega, às vezes, o sistema, né, e projeta o olho em cima, assim, quer olhar com mais detalhes, tipo, tá efervescendo, tá mudando de cor. Então, muito cuidado para não projetar o rosto sobre o sistema. Pode subir vapor, pode estar aquecendo, pode projetar material aquecido ou material tóxico no seu rosto. E esse daqui é clássico. Jamais pipetar nenhum tipo de substância com a boca. O que é pipetar? Pipetar é aspirar líquido com uma pipeta. Essa vidraria aqui, ó, é uma pipeta. Tem dois tipos de pipeta, basicamente. A volumétrica, que é essa que tem esse balãozinho aqui, ó, que ela mede um único valor de volume, 5 ml, 10 ml, 25 ml, e tem essa daqui que ela é graduada, que ela mede volumes variáveis. Ela é para medida precisa de volume de líquidos. Então, a gente tem um determinado líquido aqui, e a gente tem que aspirar. Se essa pipeta aqui for de 10 ml, daqui da pontinha dela até numa marcação que ela tem aqui, são 10 ml. Então, eu tenho que puxar o líquido até aqui em cima, e depois ir descendo e parar aqui no 10 ml. Nunca aspire esse líquido com a boca. Primeiro, se você errar a sucção, o líquido pode ir direto na sua boca. E aí, se for ácido, corrói. Se for tóxico, você vai se intoxicar. Se tiver metais pesados e você ingerir, é bioacumulativo, ele não sai mais do seu corpo. E outra coisa que pode acontecer, aqui não vai acontecer nunca, né? Mas se você calcular mal, essa pipeta aqui é de 25 ml, mas só tem 20 ml de líquido. Você vai puxando certinho, você está fazendo certinho, mesmo que seja com a boca. Está aspirando, aspirando, aspirando certinho, o líquido aqui de baixo acaba. Antes de encher a pipeta, o líquido que está dentro da pipeta vai direto na boca. Todo de uma vez. Para não utilizar a boca, vocês podem utilizar pipetadores. Aí tem esses dois modelos aqui. Tem esse modelo que a gente acopla aqui na base da pipeta, e ele tem essa rodinha aqui que a gente vai rodando e o pipetador vai aspirando o líquido. E esse botãozinho depois é para descarregar o líquido. Ou a gente tem essa pera também, que a gente pressiona a pera, né, retira o ar da pera, coloca a pipeta no líquido, aí a pera vai sugando o líquido e depois tem uma válvula para descarregar o líquido. Então, sempre utilizar pipetadores. Ou essa pera, ou esse pipetador automático aqui. E outra coisa que a gente tem que ter cuidado é, quando for acoplar a pera ou o pipetador na pipeta,
vocês deverão fazer assim, ó. Aqui é a ponta da pipeta. Segurar a pipeta aqui, ó. E encaixar a pera. Porque ela é de vidro fino e longa. Se vocês segurarem a pipeta aqui e tentar encaixar a pera, na hora que vocês forçarem, porque esse encaixe aqui tem que ter bastante pressão, quando vocês forçarem, ela pode quebrar e atravessar a mão de vocês. Então, sempre segurem aqui, ó, bem na base da pipeta para poder encaixar o pipetador. Dúvidas? Tranquilo. Só uma outra coisa que é muito importante. Jamais adicionar água diretamente no ácido. Sempre a gente coloca o ácido na água. Então, sempre vocês deverão fazer assim. Pega um recipiente, água, e aí vocês vão colocar o ácido. Sempre o ácido na água, porque essa reação é muito exotérmica. Ela libera muito calor. Então, observem, quem que está em maior quantidade? A água. Digamos que eu tenho aqui 200 ml de água. Mesmo que eu queira preparar 50%, mesmo que eu queira também colocar 200 ml de ácido, eu não vou jogar 200 ml de uma vez. Eu vou escoando o ácido aqui devagarzinho. Jogo 20 ml, agito, jogo mais 20 ml, agito. Quando o ácido entra em contato com a água, há muita liberação de calor. Isso aqui aquece, mas aquece muito. Se eu estivesse jogando só 10 ml, 20 ml de ácido em 200 de água, ok. Agora, misturar 200 de ácido com 200 de água vai aquecer muito. Então, eu posso colocar uma bandeja aqui e água com gelo. Eu coloco o gelo aqui para poder resfriar o sistema. Porque senão esse ácido pode, essa solução, né, pode começar a entrar em ebulição e começar a projetar solução na gente. Porque isso aqui ferve. Quando esse ácido bate aqui na água, começa a ferver. Agora imaginem o contrário. Eu tenho ácido aqui. E aí eu vou jogar água. Nunca façam isso. Olha, o ácido reage violentamente com a água. Eu tenho muito ácido, está sobrando ácido aqui. Quando a água bater aqui, já reage, já aquece muito e daqui mesmo já espirra. Então, nunca coloque água no ácido. Sempre adicionando ácido vagarosamente na água e agitando. Se for colocar, né, uma quantidade considerável de ácido em relação à água, também colocar uma bacia com gelo para poder resfriar o sistema. Outro que quem está iniciando em laboratório faz muito. Quando for aquecer uma substância no tubo de ensaio, tem que usar uma pinça. Tem essa pinça de madeira aqui, tipo um pregador de roupa com cabo estendido, é igualzinho um pregador de roupa, para a gente segurar o tubo de ensaio. E aí a gente vai aquecer essa solução num bico de Bunsen, que é tipo um fogareiro, bem parecido com um fogareiro mesmo, e, primeiro, segurar, né, utilizar essa pinça de madeira aqui, porque senão vocês vão queimar a mão. Mesmo que o aquecimento seja aqui no fundo, o calor vai se propagando. E o risco do acidente aqui é nunca direcionar esse tubo de ensaio aqui para alguém. Sempre vocês vão apontar para onde não tem ninguém. Porque nesse aquecimento aqui, se houver projeção de líquido,
não vai atingir ninguém. Isso aqui é uma questão de prática, uma coisa bem simples, mas que quem está começando a usar o laboratório faz muito. Inclusive apontar para o próprio olho, né? Por descuido. Nunca utilizar vidrarias trincadas ou quebradas. Se ela tiver quebrada, ela já tem que ir para o descarte, que é um descarte que todo laboratório tem, que é só para vidro. E você pode se cortar com a vidraria quebrada. E se ela estiver trincada, ela pode terminar de quebrar, terminar de trincar durante o uso. E aí você pode ter um ácido ali, você pode ter um sistema que está aquecido, e aquilo vai terminar de trincar e causar um acidente. Ou com você, ou você perder o experimento, ou você espalhar um monte de ácido na bancada, e assim por diante. Se eventualmente vocês estiverem com alguma ferida, com algum machucado, sempre vocês devem, né, fazer o curativo, botar gaze certinho, nunca deixar a ferida exposta, se vocês tiverem alguma ferida e precisar trabalhar no laboratório. Isso aqui já é parecido com o que eu já comentei, nunca colocar alimentos nas bancadas, armários, geladeira do laboratório, risco de contaminação do alimento, e em seguida de vocês. Nunca utilizar vidraria de laboratório como utensílio doméstico. Isso eu só vejo acontecer nas calouradas. O pessoal pegar escondido essas vidrarias aqui para tomar cerveja nas festas. Jamais façam isso. Manter a bancada sempre limpas, livre de materiais desnecessários ao trabalho. Isso aqui eu já comentei, e está lá naquelas orientações iniciais também. Né? Manter os locais de passagem livres de obstáculos, já comentei. E a gente tem um rótulo nos reagentes, no frasco original. Quando a gente retira o reagente do frasco original e passa para um segundo recipiente, para um vidro, ou a gente prepara uma solução, sempre tem que identificar. Essa solução 1 é ácido clorídrico 2%, solução 2 é ácido clorídrico 4%, 6%, 8%. Esse reagente aqui que eu coloquei nesse frasquinho é de cromato de potássio. Uma vez que o reagente sai do frasco original e vai para um frasco provisório, enquanto vocês estão realizando o procedimento, tem que identificar, para vocês saberem o que é o que. Até porque tem reagentes que têm aspecto físico muito similar ao outro. Se vocês derramarem qualquer produto ou reagente, limpar imediatamente. Se for uma pequena quantidade ali na bancada, inicialmente seque com um papel. Pega aquele papel, até esqueci, aquele papel de mão mesmo, né? De secar as mãos e seca aquele excesso de reagente. Se for uma quantidade grande, tipo, quebrou um vidro de ácido no chão, pode jogar areia para absorver aquela umidade, aquele líquido. Se caiu um líquido inflamável no chão e entrou em combustão, jogue areia em cima também para abafar o fogo. E utilizar o chuveiro lava-óleos em situação de emergência, caso aconteça algum acidente. É esse chuveiro aqui. Se algum líquido projetar diretamente nos olhos, tem esses dois jatos de água aqui, ó, eles são direcionados diretamente para os olhos. Eles ficam na altura certinha aqui, numa altura apropriada para vocês colocarem o rosto aqui e ele projetar a água nos dois olhos. E sempre vai ter uma alavanca grande, aqui ou aqui, mesmo que vocês não estejam enxergando, se vocês conseguirem chegar até aqui, vocês vão encontrar a alavanca para puxar. É uma alavanca bem fácil, bem prático, e ela é grande, né? Ou se alguém conseguir conduzir você, por isso que nunca deve trabalhar sozinho. Alguma substância caiu algum produto volátil atingiu meus dois olhos. Eu não estou conseguindo enxergar.
ou só vejo vulto. Ou alguém te encaminha até aqui, te leva, ou você consegue chegar sozinho, se você conhecer o espaço físico, e puxa a alavanca para lavar os olhos. Se for um acidente de maior proporção, afetou os braços, as costas, alguma coisa assim, tem o chuveiro mesmo. Também tem essa alavanca aqui que é fácil. É só encontrar essa haste aqui e puxar, que esse chuveiro vai ter uma boa ducha aqui, um chuveirão, tá? Aqui também é uma boa ducha. E ao término da aula, é o que eu comentei lá no começo. Lavar devidamente os materiais, manter o laboratório organizado, desligar todos os equipamentos, fechar os pontos de água, os registros de gás ao final do expediente. A última pessoa que sai do laboratório é o responsável pelo que pode acontecer durante a madrugada, por exemplo. Será que eu deixei uma chapa de aquecimento ligada? Será que eu deixei um ponto de gás inflamável aberto? Bico de Bunsen está vazando gás? Tem um registro geral de água? Tem um registro geral para gases? Tudo isso, quem sai por último tem que ter essa rotina. De ver tudo que tem no laboratório, né? Desligar as lâmpadas, desligar computador, desligar equipamento, fechar os pontos de água, fechar os pontos de gás, para evitar que qualquer acidente aconteça, né, na ausência de uma pessoa ali no laboratório. Mesmo que não seja um acidente com uma pessoa, é um acidente no espaço de trabalho. E aí lavar cuidadosas as mãos, antebraço, com bastante água e sabão, antes de deixar o laboratório e para cada intervalo de refeição também. Alguma dúvida aqui, pessoal? Nenhuma, professor. Só o que eu gostaria de conversar com vocês hoje é isso. Aí lembrando que na próxima semana eu vou falar sobre vidrarias, materiais e as principais vidrarias. Aí a aula de hoje, mais a aula da próxima semana, já com o modelo de relatório que eu vou colocar, tudo certinho, que eu vou alimentar a sala lá, vai gerar o nosso primeiro relatório. Tudo bem? E aí eu vou observar se o pessoal continuar, só um instantinho, se o pessoal continuar sem conseguir acessar a sala, eu vou tentar fazer um pacote zipado de tudo que tem, né, de tudo que eu coloquei lá, e aí eu posso enviar para a turma, para algum e-mail, e vocês compartilham entre vocês. Pode falar. Professor, tipo assim, se alguém fazer, tipo, um gás poluente dentro da sala, qual é o procedimento da escola, do IFES, né? Repete, por favor. Se alguém fizer um gás tóxico dentro da sala de aula, dentro do laboratório, né? Isso, Então, do tem que ter laboratório. exaustor no laboratório. Qual é o procedimento que o IFES e os responsáveis devem fazer? Então, primeira coisa é, o laboratório tem que ser bem ventilado, tem que ser bem arejado, para minimizar o impacto. O laboratório também tem que ter um exaustor, tipo esse exaustor de cozinha, mas aquele grande, né? Aquele ventiladorzão, compatível com o tamanho do ambiente para poder exalar esses gases. De vez em quando, produz algum gás, não que seja um acidente, mas às vezes dá um mau cheiro, um gás que é mal cheiroso, ou um vapor um pouco ácido, a gente liga o exaustor para exalar. Agora, se chegar a ocorrer o acidente mesmo, a pessoa começar a lacrimejar, ficar com irritação nos olhos, começar a tossir, tem que encaminhar para o médico, chamar uma ambulância, um corpo de bombeiro, e fazer esse encaminhamento, e registrar o que aconteceu, já levar essa informação, de que tipo de gás que é esse, ou que tipo de substância que a pessoa manipulou, para dar uma orientação para a equipe médica também, para agilizar a situação. O IFES também tem um enfermeiro, mas assim, dependendo da emergência, o enfermeiro não vai conseguir atender. Um enfermeiro que a gente tem é mais para atendimento assim, tipo, o aluno passou mal, assim, está sentindo alguma dor, uma queda de pressão. Então, ele pode medir pressão, medir nível de glicose,
mas não pode medicar, né? Mas pode avaliar se tem uma certa gravidade, se precisa encaminhar para um hospital ou não. Mais alguma pergunta? Nenhuma, professor. Mas não pense que isso acontece, não, porque é raro acontecer, tá? Acidente. E quando acontece, sim, são acidentes mais simples, né? Às vezes, aquela questão da pipeta que eu falei, de encaixar na pera, a pipeta quebrar e machucar a mão, ou uma leve queimadura com ácido. O que costuma acontecer são pequenos acidentes. Eu nunca vi nenhuma situação de um acidente grave, da pessoa ter que ser hospitalizada, não. Mais alguma pergunta? Pessoal, se não tiver, a gente pode encerrar por aqui. Peço que vocês fiquem, né? Aí de olho ali na sala, quem já estiver acessando. E eu vou conversar com o Wellington também. Eu vou tentar agilizar as coisas da turma. Tudo bem? E Renan, quer falar? Ah, tá. Ô, Paulo William. Depois Professor, Oi. sobre a questão do líder da turma, o Wellington respondeu minha mensagem, ele disse que amanhã ele vai passar o dia que vai fazer a votação. Tá. E aí, definindo, eu já converso com ele. Ok. Ô, Paulo William, eu queria conversar com você um instantinho, daqui a pouco. Você pode ficar na sala? Posso? Tá. Então, pessoal, vamos encerrar a aula, tá? O que a Thalia escreveu aqui? Ah, pessoal, lista de presença, só um instantinho. Eu consigo aqui salvar. Deixa eu ver, o último é a Thaís. Esse pessoal que está aqui na sala, eu consigo, tipo, imprimir em PDF a lista aqui. Professor, acho que se você imprimir agora, vai sair gente que já saiu da reunião. Ah, sim, só porque vocês estão questionando, é que eu não ia nem... Sim, porque, como fala muita gente, que agora nesse modo remoto não vai ter questão de presença, né? Aí muita gente acho que já saiu da reunião. Só terminar de salvar aqui que eu já te respondo, só um instante. Então, pessoal, assim, não existe a reprovação por falta nesse atendimento, nessas aulas à distância. Nada impede de poder haver chamada. Pode ser assim, um controle do professor, para ele saber assim, quem está frequentando a aula síncrona, quem não está. O que acontece, né? Não vou dizer que vai acontecer nessa turma, mas acontece muito no integrado. Às vezes o aluno não está participando do momento síncrono. E não é por uma adversidade, não, é porque ele não quer participar mesmo. E aí, quando vai chegando mais no final do semestre, eu recebo umas perguntas nos fóruns, umas coisas assim que eu falo, não tem condição desse aluno estar frequentando a aula. Ele simplesmente não fez nada até agora. Porque, assim, vem umas perguntas que você vê que o aluno está totalmente fora do contexto do que está acontecendo, ele não faz a mínima ideia. E aí é uma hora que eu posso pegar essa lista de chamada e dar uma olhadinha. Poxa, será que esse aluno tem frequentado a aula? Pelo menos a metade delas, ele está por dentro do que está acontecendo? Porque tem gente que chega nas 2, 3 últimas semanas, começa a ficar desesperado e me mandar um monte de mensagem, e é gente que nunca participou. Então, assim, não é um intuito de reprovar, de ficar cobrando, não. Mas pode ser um controle interno meu também, né? Tá bom? Sim. É só uma chamada informal, não tem finalidade de aprovar ou reprovar e nem criar nenhum tipo de punição para quem não está participando. Mas é porque, às vezes, chega no final do ano, no final do semestre, né, acontece algumas situações, são pontuais, mas aí é uma ferramenta que eu posso ter para argumentar também se aquele aluno merece uma chance, alguma coisa assim. Ele não conseguiu me entregar uma atividade, porque aconteceu isso ou aquilo, para saber se o aluno está sendo honesto comigo também ou não. Tá? É mais uma ferramenta mesmo. Tudo jóia? Sim, tranquilo.
Tchau, professor. Boa Tá noite. joia, tchau, Foi um boa prazer. noite. Um prazer foi todo meu, pessoal. Professor, Oi? só uma dúvida para me tirar com você a respeito de uma pergunta que me surgiu aqui. A questão, se caso acontecer um acidente no sentido de um reagente que a gente utilize, por exemplo, uma dosagem que possa ultrapassar sem perceber, existe uma forma de correção, de inibir ou de minimizar esse impacto na hora? Aí já parte para a área médica. Ah, Não, tá. não. O que a gente consegue fazer é levar para o médico o contexto. O que você estava trabalhando? O que você estava fazendo? Levar o reagente. O que é aquele Tá bom. reagente? Que tipo de reagente? Ele é orgânico? Ele é inorgânico? Ele é um metal pesado? Ele é tóxico? Isso pode ajudar o médico a tomar uma decisão mais rápida, Sim, mais tranquilo. assertiva. Mas aí, no máximo, o que a gente pode ter de infraestrutura, de conhecimento, são noções de primeiros socorros. Ajudaria no caso, por exemplo, de um corte, de uma queimadura, mas caso de Sim. intoxicação assim, vai estar mais a nível médico mesmo. Ah, tá. Então tá bom, então. Olha, mas seguindo aquelas normas, é muito difícil acontecer algo, tá? Porque ela já tá bem explicativa, né? Tá bem detalhada. Sim, e as práticas, elas são pensadas para minimizar isso também. A gente entende que o aluno está em processo de formação. É diferente de um profissional que está lá na indústria que já tem uma rotina de laboratório, né? Verdade. Mas é isso mesmo. Obrigado, professor. Tá joia, Anderson, por nada. Abração. Boa noite. Boa Você noite. também.